essa semana que refletimos o sacrifício do nosso Salvador, a igreja deve estar presente. Talvez a gente se prepara para o próximo ano. Sexta-feira é um dia que a igreja tem que estar na casa do Senhor, refletindo o tempo que o nosso Salvador passou sozinho lá na Vila Cruz. Sábado, a igreja deve estar presente na casa do Pai, refletindo o silêncio da crucificação. Domingo, a igreja deve estar presente na casa do Pai, celebrando o Cristo que venceu todas as coisas e Ele vive para todo sempre. Posso ouvir amém? Eu sei que temos as nossas responsabilidades, mas precisamos preservar os bons costumes, principalmente essa festa. Uma das festas, cada cristão é recomendado a preservar essa festa. Embora que a realidade mundana tenta inverter o papel da Páscoa, a imagem que aparece lá é o coelho e o ovo. Quando Deus ordena ao seu povo, no Êxodo capítulo 12, que retrata a orientação de Deus para que o povo celebrasse a Páscoa, Deus havia ordenado ao povo de Deus para celebrar esse dia, o dia da libertação, a Páscoa, que daria para eles a passagem, a saída do Egito, para poder servir ao Senhor. O inimigo faz de todo jeito inverter esse papel. Apresenta para nossas crianças um ovo de Páscoa e um coelho. E aí a nossa filha nos pergunta: mas mamãe, nós temos aprendido que a Páscoa não é o coelho, não é aquele ovo, mas por que vê essas imagens? E nós dizíamos para nossas filhas: vocês podem ganhar chocolate, vocês podem ganhar esse ovo de Páscoa, mas não é essa Páscoa que a gente celebra, porque a nossa Páscoa retrata uma só pessoa, Jesus Cristo do Nazaré. Ele é a verdadeira Páscoa que nós celebramos. A Páscoa é uma festa judaica e uma tradição milenar que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, ou seja, quando o povo hebreu estão celebrando a Páscoa, eles têm na imagem dele, na mente deles, que essa Páscoa que Deus havia ordenado lá no Egito, que através daquela Páscoa, a casa onde havia o povo hebreu, não haveria a morte. O anjo da morte não poderia tocar naquelas casas que havia celebrado a Páscoa, porque a Páscoa significa passagem, pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os. É uma festa instituída por Deus como um memorial para que os filhos de Israel jamais esquecessem que foram escravos no Egito e que o próprio Deus os libertou com a mão poderosa, trazendo juízo sobre os deuses do Egito e sobre o faraó. Para o povo hebreu, celebrar a Páscoa é recordar o que Deus havia feito em favor deles, é trazer à memória quem eles eram no passado, o tempo de sofrimento que eles haviam passado lá no Egito, como Deus havia operado aquelas maravilhas no Egito para poder libertar o povo com a mão poderosa dele. E Deus ordena ao povo de Israel para poder preservar essa data e ensinar a outra geração
famílias que eram pequenas, era preciso reunir os vizinhos para celebrar essa Páscoa, porque a salvação deles, ou a libertação deles, dependeria da morte desse cordeiro. Sem a morte do cordeiro, o povo de Israel não poderiam ser libertos. Sem o sangue do cordeiro, não havia a proteção sobre o povo hebreu. E Deus ordena a Moisés para instruir o povo a celebrar essa Páscoa. Mas não somente celebrar a Páscoa, perdão, mas preservar o ritual da Páscoa, guardar nos corações deles, na memória deles, o que simbolizava essa Páscoa. Por isso os hebreus até hoje, eles celebram a Páscoa. Para eles a Páscoa hoje é uma festa. Eles se relembram como viviam lá no Egito, o sofrimento que eles passaram, como o Faraó escravizou o povo hebreus, como Deus operou as maravilhas, como Deus os libertou lá do Egito, como Deus os conduziu durante 40 anos no deserto, como Deus levou esse povo até a terra Canaã. E eles até hoje celebram dia e noite, preservam esse momento. É uma festa da celebração. Nós também, cristãos, quando refletimos a paixão de Cristo, nós celebramos a Páscoa dele, porque a nossa Páscoa, como eu dizia no começo, é Jesus Cristo. Nós celebramos, refletimos, perdão, o sofrimento do cordeiro. Jesus foi abandonado, foi humilhado, foi zombado, foi escarnecido. Ele passou horas e horas sozinho, sem comer, sem beber, sem vestuários. Ele carregou aquela cruz com toda a fragilidade que ele tinha, e a mesma cruz não pertencia a ele. Essa cruz era minha, a cruz era sua. Ele suportou tudo, como eu gravei um vídeo durante a semana, eu dizia, tudo que ele fez, ele pensou em você e ele pensou em mim. Posso ouvir amém? Amém. Ele foi crucificado naquela cruz como se fosse um maldito, como um malfeitor. Jesus, ele tinha todo o poder de ordenar os anjos, ou seu próprio poder, revogar a autoridade que ele tinha para sair daquela cruz. Ele tinha. Ele não fez isso, porque ele sabia que Nunes e a Cristina não eram capazes de suportar o sofrimento que ele suportou. Ele sabia que cada um de nós que está aqui presente, nós não éramos capazes de suportar aquela rejeição toda. Sabe que Jesus experimentou na cruz o abandono do Pai? O Pai o abandonou. Imagina, nós que temos crianças pequenas. Eu vi no primeiro dia da aula, a Manuela foi à vontade, eu estava com a minha esposa na escola, ela foi à vontade, com alegria, com ânimo, com entusiasmo. Segundo dia, ela foi bem, mas no terceiro dia, ela começou a manifestar a resistência de ir na escola. E quando chegávamos num portão que divide os pais e a entrada da escola, aquilo era de rasgar a alma. Porque a criança chorava amargamente, e eu olhava para minha filha, eu disse, não. A minha esposa dizia, não, você tem que aguentar isso, não, eu não vou deixar ele aqui. Eu não vou suportar vendo a minha filha chorando daquele jeito, e deixando ela para estudar, mesmo para o bem dela. Eu vi aqui o irmão Roberto, o Samuel, foi uma pequena ferida nos lábios dela, começou a sangrar. O irmão na hora, ele começou a beber. Ele disse, pastor, eu prefiro eu passar nesse momento do que o meu filho. Agora imagina só nós ainda, essas realidades que a gente enfrenta. Mas Jesus, naquele momento, ele estava sendo abandonado pelo Pai.
E aí ele clama: Abba, Pai. Ele lama sabachthani. Meu Pai querido, meu paizinho, por que tu me abandonou? Imagina uma criança que sempre andou com o pai, um filho que sempre conviveu com o pai, nunca experimentou o abandono dos pais. Pela primeira vez, Jesus está suportando esses momentos de abandono na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele estava carregando os nossos pecados. Todo o fardo da humanidade estava sobre Jesus na cruz do Calvário. E ele clama ao Pai, porque a escuridão estava sobre Jesus Cristo. Não havia mais a glória do Pai, a presença do Pai. O Pai que ama tanto o Filho, ele deu as costas ao Filho. Enquanto o Filho clama, a única coisa que ele ouvia é o silêncio dos céus. Que dor! Essa dor tão pesada no coração de Jesus, sentir o abandono do Pai. Mas ele suportou essa ira, ele suportou esses momentos, porque ele pensava em mim, pensava em você, pensava sobre a humanidade toda. Porque sem a cruz de Jesus e sem a morte de Jesus Cristo, no Calvário não haveria a salvação sobre toda a humanidade. A salvação depende exclusivamente da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Sem a morte de Jesus Cristo, nós não teríamos perdão. Sem a morte de Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui. Sem a crucificação de Jesus, nós seríamos escravos completamente no reino maligno. Teríamos domínio do reino satânico sobre as nossas vidas. Jesus olha para nós, ele pensa em nós, e ele suporta toda aquela dor, porque ele nos ama, porque ele te ama, porque ele me ama. Posso ouvir? Amém? Amém. Eis a razão de que ele merece toda a celebração, eis a razão de que ele merece todo o nosso louvor, eis a razão de que ele merece toda a nossa gratidão. Quando você relembra os momentos que ele passou, e esse período da paixão de Cristo, como eu dizia, não é um tempo de viajar. Você pode preparar sua agenda, a viagem que você quiser, mas na semana de paixão de Cristo, a igreja é o momento que traz a memória do que Jesus fez. É tempo de rendermos graça ao Senhor, dizer: Senhor, eu te louvo pela salvação, Senhor, eu te agradeço pela sua morte, através da sua morte eu tenho vida eterna. Aleluia. E ele merece a nossa celebração. Eu dizia para os irmãos lá no gabinete orando, eu dizia para eles: quando o cristão reconhece o preço que foi pago na cruz do Calvário, servir a Deus é um privilégio. Servir ao Senhor não deve ser algo reforçado, sabe? Você já viu aquele carro? O motor não funciona, precisa ser puxado do outro, parou o guincho, né? O cristão tem que servir o Senhor com todo amor, com todo prazer, porque você sabe que alguém pagou alto preço para te alcançar. A Páscoa, para nós cristãos, como os Israel celebravam aquela Páscoa, nós também celebramos a Páscoa porque declaramos o fim da escravidão sobre as nossas vidas. Como Israel celebrava o fim da escravidão, nós também somos livres da escravidão do pecado, das garras malignas. Jesus, quando ele morre a nossa morte, ele foi crucificado em nosso lugar, ele estava pagando alto preço ao Pai para poder nos conquistar, para poder nos resgatar. A morte dele, a ressurreição de Jesus Cristo colocou fim sobre a escravidão que nós vivíamos no passado. Quando alguém entrega a sua vida para Cristo, como diz a palavra do Senhor, que essa pessoa se tornou uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, quem entrega a vida para Jesus não está mais sob o domínio do império maligno. Quando
o seu Salvador. Nós estamos dizendo a Jesus: nós somos céus, a minha família te pertence, e as forças malignas não têm mais poder sobre as nossas vidas. E eu oro em nome de Jesus, que nenhuma carga do inimigo, nenhuma obra do inimigo possa resistir contra a sua família, porque aquele que nos comprou, ele já havia vencido o maligno lá na cruz de Calvário. É o fim da escravidão. Por isso a palavra do Senhor nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não somente são novas criaturas, mas nós somos livres completamente. Nós estamos no domínio de Cristo. Nós fazemos parte ao reino da luz. Nós já somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nos tornamos propriedades e morada do Espírito Santo. Tudo isso porque Ele havia realizado aquela grande obra para poder nos comprar, para poder nos resgatar. Eu dizia pela manhã que o dote que a gente usa em Angola, na verdade aquela dote é você comprar a esposa. O dote que se paga é para você comprar a esposa. Você tem que pagar dote. Mas antes de dote existem tantos critérios. O noivado você tem que colocar $250 no envelope e uma carta escrita lá, declarando que você deseja filha alheia e você deseja casar com uma mulher data X porque você ama ela. E você paga dote, né, João? João está cobrando dote aqui no novo velho. É que o brasileiro não pode, né? Você vai contra a lei do Estado. Mas Jesus, na cruz de Calvário, ele estava pagando dote ao Pai, porque ele queria comprar a sua noiva. Ele pagou alto preço para poder nos comprar. Nós somos de Jesus. Diga: eu sou de Jesus. E não te ouvi, diga: eu sou propriedade de Jesus Cristo. Por isso, maligno não tem mais autoridade sobre a sua casa, porque você é a propriedade de Cristo Jesus. Ele nos comprou. A Páscoa é celebrar a morte para a vida. Por causa de Jesus, nós vencemos a morte, porque Ele matou a morte para todos sempre. Posso ouvir amém, irmão? A Páscoa é isso. É celebrar a vida que Ele nos deu. Nós não celebramos a morte. Nós celebramos a vida que Ele nos deu. Quando o povo de Israel estão celebrando a Páscoa, e eles estão trazendo a memória deles. Eles eram escravos, poderiam morrer lá no Egito. Mas no lugar deles, Deus matou o Cordeiro, que tipificava a pessoa de Jesus Cristo. Deus deu a oferta ao povo hebreu, disse que eu vou matar um Cordeiro, que é a imagem de Cristo para nós hoje. Através da morte do Cordeiro, permitiu o povo hebreu ser liberto da escravidão, da morte. Por causa da morte de Jesus Cristo, nós hoje temos a vida. A morte não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, porque Jesus, Ele matou a morte, e hoje é domingo da ressurreição, porque Ele venceu a morte, e Ele declarou que toda a autoridade dos céus, da terra, por debaixo da terra, está nas mãos de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Ele matou a morte. Por isso nós não tememos mais a morte. Nós vivemos com a esperança da vida eterna. Essa morte que a gente experimenta não é essa morte que Jesus matou. Essa é a morte física. Nós jamais nos separaremos do nosso Criador. Estaremos com Ele para sempre. Nem a morte vai nos separar de Jesus, nem o inimigo, nem principados, nem o sofrimento vai nos separar de Jesus. Ele nos comprou e Ele nos deu a vida. Por causa da morte dele, Ele nos deu essa vida. Por isso celebre essa vida que Jesus nos deu. A gente precisa viver aqui na terra, mas celebrando a vida que Jesus nos deu. Queridos, essa vida eterna que Jesus nos dá não pode ser comparado com as conquistas terrenas. Tudo nessa terra vai passar, você vai deixar a geração que vem, uma geração que passa, mas a vida que Jesus nos deu. Eu posso ir para Angola, essa vida está comigo. Podemos ir para América.
Páscoa é celebrar a vida que Jesus nos deu. Por isso estou dizendo que semana de Páscoa, a semana que a igreja precisa estar aqui. Sexta-feira a gente passa tempo de clamor, de oração, de gratidão. Sábado a gente traz a memória, ele está lá pendurado, foi pendurado na sexta-feira, no sábado foi sepultado, foi um silêncio total. O reino satânico festejando, dizia: acabou, matamos o Cristo. Mas eles não sabiam que ele tinha a última palavra sobre a morte. Ele foi lá, ele precisou ir lá no Hades, porque lá Moisés estava lá. Lá estava o Josué. Lá estava o povo que morria no Antigo Testamento. Ele precisou chegar até lá no Hades, que ninguém poderia chegar. Ele foi lá, matou a morte, pegou as chaves da morte. E a Bíblia declara no Apocalipse, capítulo 1, verso 8, se a memória não me engana, quando ele ressuscita, ele declara que a chave da morte está nas minhas mãos, porque eu fui aquele que morreu, mas eu ressuscitei e venci todas as coisas. Celebra a vida que Cristo nos deu. Vai trabalhar celebrando a vida. Erga a sua cabeça. Eu continuo repetindo que o cristão tem que ser a pessoa mais alegre na face da terra. O cristão tem que ser uma pessoa mais fervorosa na face da terra. O cristão tem que ser uma pessoa mais que influencia vidas, porque nós temos a vida eterna. O somente Deus está dentro de nós. Você vai morrer fisicamente, mas nunca mais morrerá espiritualmente. A Páscoa, queridos, é celebrar a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Fomos libertos para servirmos o verdadeiro Deus. Deus, quando liberta o povo hebreu, qual a finalidade dessa libertação? Não que o povo vivesse do jeito que eles queriam. Deus havia dito para eles: eu estou libertando vocês, vão para vocês me servir. A libertação que Cristo concede ao cristão, ao Filho de Deus, tem uma finalidade. É para servir aquele que te libertou. Amém. É para você se colocar à disposição do reino de Deus. É para ser luz sobre essa nação que vive sobre as trevas. Fomos libertos. Hoje temos a liberdade em Cristo Jesus. Mas nós temos um dono, temos um pai, temos um noivo. Tudo que espera é que eu, que eu fui liberto, preciso reconhecer o preço do sacrifício e me colocar à disposição de vidas. As vidas estão gemendo, estão clamando, famílias estão precisando de um povo que foi liberto, um povo que foi transformado. Nós precisamos chegar diante dessas famílias. Conta para eles o que Jesus fez com você. Gente, eu vejo, nós mesmos temos a facilidade de contar a nossa história, nosso trabalho, o que estou fazendo durante a semana, facilmente com as pessoas, mas temos dificuldade de falar o que Deus fez comigo, o que Deus está fazendo comigo. A gente passa durante o dia conversando outras conversas, mas menos daquele que nos resgata. Quantas horas a gente passa sem refletir isso? O sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos concedeu a maior vitória sobre a morte e o pecado. Somos livres da condenação, da ira do Pai, porque Ele suportou tudo. Eu queria que você falasse: Jesus, muito obrigado pela vida que me deu. Olha para o Senhor e diga: Senhor, obrigado pela vida. Erga os teus olhos para o Senhor e diga: Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Eu queria que você olhasse ao céu, como se fosse Jesus estar lá pendurado na cruz, e falar para Ele: Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício. Aquele lugar era meu céu. Aquela cruz era minha e sua. Aquela dor era minha e sua. Aquela morte era minha e sua. Mas Jesus, Ele ocupou o nosso lugar para nos ver salvos completamente.
sei. Existem tantas pessoas trocando Deus em outras coisas. Mas eu quero te dizer nesta noite: o amor de Jesus para você não pode ser comparado com o amor da sua mãe, do seu pai. Não existe ninguém que te ame mais do que Jesus. Amém. Não. Eu tenho provado isso na minha experiência com Deus. Pensar no amor da minha mãe. Eu olho aquela senhora que se abdicou de tudo no meio daquele sofrimento que nós passávamos. Às vezes ela pegava um milho fervido, fervia milho com sal, para poder alimentar 10 crianças, e ela ficava sem comida. O milho e sal era comida para a gente. Ela se doava, saía nas madrugadas no meio de chuva, sem táxi, sem carro. Ele ia a pé até ao supermercado para vender alguma coisa, para nos oferecer algo para comer. É porque Ele nos ama. Eu vi meu pai se sacrificar dia e noite, que é o melhor para nós. Mas o amor de Jesus supera qualquer amor na face da terra. O amor de Jesus supera o amor dos nossos pais. O amor de Jesus supera o amor do seu esposo, da sua esposa. Jesus, Ele nos amou. Ele nos ama. Ele nos amou antes que o mundo foi fundado. Ele nos amou antes que nós não conhecêssemos. Ele nos ama e Ele continuará nos amar até eternamente. O amor dele não tem fim. E eu quero te dizer, nesta noite, está consumado. O nosso Salvador completou uma vez para sempre a obra da redenção. A cruz hoje está vazia, o túmulo está vazio, mas Ele ressuscitou entre os mortos. Essa razão, a nossa celebração nesta noite foca-se naquele que morreu, mas Ele não permaneceu sobre os mortos. A nossa adoração, nosso louvor nesta noite foca-se naquele Cristo que está sentado à destra do Pai. Aquele Cristo que o apóstolo João teve a revelação na ilha de Patmos. Ele viu um Cristo glorificado. Ele viu um Cristo que está sendo adorado lá nos céus. Ele viu um Cristo que matou a morte. Ele viu um Cristo que comprou tribos, línguas, nações e povo. Ele viu um Cristo que é chamado lá nos céus o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ele viu um Cristo que conquistou todas as coisas para a glória do nosso Pai. Jesus que nós adoramos, nem a morte conseguiu lhe impedir. Jesus que nós adoramos, nem o próprio Satanás conseguiu detê-lo. O Jesus que adoramos, Ele conquistou todas as coisas para o nosso bem. Eu queria que você desse um aplauso tão forte para Ele. Eu queria te convidar para a gente cantar, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Que você cante esse hino com, sabe, com uma nova experiência de vida. Que você cante esse hino com a esperança de que Ele está vivo mesmo. Sabe, se Ele voltar agora mesmo, você vai ver Ele. Não mais aquele Cristo humilhado, zombado, aquele Cristo que está sendo julgado, mas um Cristo que todos os joelhos se dobrarão diante dele. Esses dias nós estamos conversando com as nossas filhas, e aí a nossa filha fez uma pergunta. Aí depois da reflexão, nós tivemos um vídeo, né, um programa no YouTube, coloca teus filhos sobre o Superbook, né? Ele é bem para as crianças. E aí nós estamos vendo a crucificação de Jesus. E a Ana fez uma pergunta para a gente, ela faz pergunta, nos deixa assim com os olhos abertos. Ela falou: papai, mas por que Jesus está sendo crucificado? A gente responde: mas por que essas pessoas crucificaram Jesus?
A gente responde. Ele fala, mas por que ele tem que crucificar Jesus se ele estava fazendo bem para eles? Ele foi fazendo tantas perguntas. Mas nós chegamos na conclusão dizendo para ela: Jesus foi crucificado, ele foi sepultado. E aí, papai, o que aconteceu nesse matinho? Você não lembra? Ah, papai, lembra agora. É que Jesus que foi sepultado, ele não permaneceu lá no túmulo, mas ele ressuscitou entre os mortos, mas ele vive. E ele falou: agora para onde? Não, Jesus foi aos céus, mas ele virá nos buscar. Quando você canta ele vive, eu posso crer no manhã, você está dizendo o seguinte: eu estou aqui na terra com todas essas dificuldades que a gente vive, mas eu tenho a minha esperança naquele que foi crucificado, naquele que foi morto, naquele que ressuscitou entre os mortos, naquele que foi aos céus, mas ele virá na minha busca. Eu estarei com ele onde ele está também. Nós podemos cantar com espírito e verdade, e renova sua alma nesta noite. Não importa o que está acontecendo com a sua vida, eu quero dizer para você: o Cristo que ressuscitou entre os mortos, ele tem o poder de ressuscitar qualquer situação na sua família. Aquele Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, o mesmo Espírito tem o poder de operar as maravilhas no nosso meio. Imagina só, se o Espírito Santo conseguiu ressuscitar o Cristo que estava entre os mortos, o que ele não pode fazer com a sua vida? Talvez um problema na sua família precisa ressuscitar esta noite, mas eu te digo que o Cristo que ressuscitou, ele está no nosso meio. Ele pode ressuscitar não somente os sonhos, talvez a saúde do teu esposo. Ele pode operar maravilhas na sua família. Ele pode mudar situações que está promovendo dor no teu coração, na sua família. O mesmo Cristo que adoramos, ele está no nosso meio para operar as maravilhas. Eu te convido, coloca de pé, para a gente cantar, mas não canta somente por cantar. Cante com essa esperança e experimenta o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. A Bíblia diz que quando ele foi ressuscitado, até os mortos, ou seja, quando ele foi crucificado, e ele declarou aquela palavra na cruz: está consumado. Os mortos que estavam entre os túmulos foram ressuscitados. Poder da ressurreição. Vamos cantar, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Vamos lá. Posso crer no amanhã.
intervenção dele, nós temos a certeza que um dia também ressuscitaremos, estaremos com ele. Aquieta a sua alma, aquieta a sua alma, o teu Redentor vive. Quando João declara que eu pensei, o meu Redentor ele vive, e nenhum de Deus planos, propósitos podem ser frustrados. É essa certeza que você precisa ter no seu Redentor. Se ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o reino das trevas, o que mais você precisa? As lutas que você enfrenta não podem ser comparadas com essas lutas que ele enfrentou. Se ele venceu tudo, você pode declarar que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso. Querido Pai, obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus. O Senhor não poupou o teu Filho e deste como um presente para a humanidade. O Senhor castigou, moeste o teu Filho Jesus em nosso lugar. Ele sofreu tanto para nos alcançar, Senhor. Hoje a nossa gratidão, Pai, por tudo, pelo plano da salvação, pelo sofrimento do teu Filho Jesus, pelo sacrifício dele. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto. Abre os nossos olhos espirituais, que entendamos e que continuemos a guardar na nossa mente, nos nossos corações, a obra do teu Filho Jesus. Dia após dia da nossa vida, continuemos a celebrar o Cristo ressurreto. E através dessa obra que nos mova, Senhor, de servir de corpo e alma. Ou que teu Espírito Santo nos mova, nos incomoda, Senhor. Para que outras famílias conheçam o teu Filho Jesus, conheçam o sacrifício do teu Filho Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor permitiu nesta noite. Obrigado pelos louvores que falaram nos corações. Obrigado pela peça. Obrigado por dízimo, oferta. Obrigado pela presença das nossas crianças. Obrigado por tudo, Pai. Nós somos devedores do Pai. Como nós não temos condições de pagar, eis aqui as nossas vidas como um presente, como uma oferta, como um sacrifício diante do altar. O Senhor nos usa para o bem da humanidade. Nos usa, Senhor, para o bem do próximo. Usa-nos, ó Pai, para o bem da sociedade, da nossa comunidade. Cada cristão que está aqui presente, que seja o evangelista, falar para as famílias: Jesus, Ele sofreu, Ele nos deu a vida, essa vida de Deus, viveremos toda a nossa eternidade com o Senhor. Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa cada família que representar, abençoa a nossa semana, Senhor. Visite as famílias enfermas, famílias com problemas espirituais. Nós colocamos diante do teu altar. Pedimos que o Senhor vá ao encontro de cada lar. Te pedimos que o Senhor esteja as tuas mãos protetoras sobre cada lar, cada família, e nos livra de toda a obra do inimigo. O sangue do teu Filho Jesus cubra as nossas vidas. Onde estaremos? Cada passo que viemos marcar, a tua presença, a tua Shekinah nos cubra, Pai. Que todos os projetos inimigos sejam frustrados na autoridade do nome do teu Filho Jesus. Que a nossa semana seja repleta da tua presença.
continuemos a celebrar o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas venceu a morte e hoje está sentado à destra do Pai. Pai, obrigado por tudo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Jesus. Desejo uma semana abençoada da sua irmã. Como nós dizíamos, nosso culto estaremos informados, irmãos. Temos algo para acertar, já conversando com irmãos, a irmã Lúcia, irmão Bira, e qualquer coisa estaremos informando a igreja. Amanhã mesmo estaremos informando a igreja sobre o nosso culto. Deus nos abençoe e uma excelente semana. Amém, graças a Deus.